Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o Mistério de Candyman, lançado em 1992 com direção e roteiro de Bernard Rose, adaptado do conto O Proibido, que está presente nos livros de sangue de Clive Barker. E esse é um bom momento para revisitar Candyman, já que teremos em breve uma sequência, que por sua vez vai desconsiderar as produções de 95 e 99. Considero Candyman um filme subestimado e pouco discutido perto de outros longas semelhantes. Acredito que o filme de 2021 pode trazer essa nova onda de interesse também. A articulação proposta pelo Rose é bem diferente de um terror tradicional entre os anos 80 e 90. Ele te apresenta esse personagem, o Candyman, e acaba dissecando uma lenda urbana. Com isso você tem o racismo e também o medo da miscigenação. Ela, interpretada por Virginia Madsen, estuda semiótica e trabalha com a lenda de Candyman, que seria responsável por uma série de assassinatos. Após invocar Candyman, visões e estranhos eventos recaem sobre Ellen, que tem sua sanidade mental questionada. Eu gosto muito de como Rose, nos 30 minutos iniciais, trabalhou com a questão mitológica em torno de Candyman, porque para Ellen, inicialmente, Candyman era uma figura do imaginário popular repassada de geração para geração que explicava uma determinada situação. Para o desenvolvimento da trama, nós temos a situação em Cabrini Green, a região mais violenta de Chicago no período. Dizia-se que nem a polícia tinha coragem de entrar. Então a Ellen fica interessada por Candyman e começa sua própria investigação cheia de pré-julgamentos. Ela acreditava que Candyman seria a resposta fácil, encontrada pela população, para explicar crimes misteriosos. Ou seja, seria muito melhor se agarrar a uma lenda urbana do que deixar um caso sem explicação. Por estar em uma posição privilegiada no meio acadêmico, ela se sente no direito de fazer uma análise de toda a situação, e ela já começa sua tese com uma hipótese pronta, que o pessoal de Cabrini Green sempre iria direcionar a culpa dos crimes para Candyman. A questão, no entanto, é que os moradores daquele local tratavam Candyman como um elemento do cotidiano, não apenas uma figura do imaginário popular alinhada ao folclore. Todo mundo sabia, por exemplo, como Candyman era invocado e as características dele eram usadas para explicar alguns assassinatos também. Inclusive, a Ellen encontra isso nas pesquisas de arquivo e também entrevistando pessoas. Com o progresso do filme, nós temos o distanciamento da zona nobre de Chicago, a Gold Coast, para a zona que havia sido esquecida pelo poder público. Existe assim a gradual transição do thriller para o terror, especialmente quando o filme fixa um ponto de referência para Candyman e trata sobre toda a sua simbologia. Só que Candyman tem uma vulnerabilidade, as vítimas precisam acreditar nele, e isso acaba envolvendo diretamente a Ellen e acaba posicionando-a também em uma série de brutais crimes. Aos poucos, durante o desenvolvimento do filme, a própria imagem da Ellen começa a ficar atrelada com esse mito. E em Candyman nós temos uma atuação fantástica de Tony Todd. A história de fundo do seu personagem é trágica e envolve diretamente o racismo. Eu acredito que todas as mudanças sugeridas pelo Rose, levando em conta o conto do Clive Barker, são boas, mas nem todas são bem desenvolvidas. Isso passa no comentário social proposto pelo diretor, que acaba incompleto com o desenvolvimento da história da Ellen. Mas ainda sobre o Tony Todd, a forma como a voz dele é aproveitada pelo Rose é incrível, é manipulada em algumas cenas junto de uma boa trilha do Philip Glass, órgão e coral. É básico, é simples, mas é efetivo. O compositor inclusive menciona que a trilha dele foi pensada para um thriller e que ele ficou surpreso no dia de lançamento de Candyman ao encontrar outra coisa nos cinemas. E eu considero justamente que o fato dele não pensar na trilha de Candyman como terror acaba dando um baita diferencial para a condução desse filme. O tema da Ellen, por exemplo, é muito bom. Existe uma cena desse filme que eu considero memorável, que é a cena das abelhas, que definitivamente não seria produzida hoje em dia. Você tem um forte impacto visual, a voz do Candyman que amplia a tensão e junto disso tudo que se refere ao Candyman e a Ellen. Eu gosto do estabelecimento da história, todo o estranhamento que envolve a Ellen, do julgamento que ela faz sobre aquele local, que ela não pertence àquele local e ela tem esse certo distanciamento nas entrevistas também, mas eu não sou um grande fã da conclusão de Candyman. Eu penso que o destino da Ellen, do bebê e a vinculação com Candyman acabam apagando por completo questões pertinentes levantadas sobre Cabrini Green. E aí eu vou trazer para consideração um arco que eu considero desnecessário e muito mal desenvolvido, na verdade, que diz respeito ao marido da Ellen e a possível traição dele, que já era mencionada logo na introdução do filme. Na verdade, o marido dela acaba sendo aproveitado nessa história para reforçar uma mitologia em torno da própria Ellen, pensando talvez na sequência planejada pelo Bernard Rose em Candyman 2, que acabou sendo totalmente descartada. Mas ainda assim eu deixo a minha recomendação, eu fecho Candyman com a nota 7.
Candyman tem uma boa base, mas as sequências de 95 e 99 são sofríveis. Os produtores não se interessaram nem mesmo em aproveitar a história de origem do Bernard Rose. Recentemente, a Shout Factory lançou nos Estados Unidos a versão em Blu-ray de Candyman, com muito material complementar, 4 trilhas comentadas, bastidores, etc. E tem 2 curiosidades que eu não conhecia e que me chamaram muito a atenção. A primeira é de que eles pensaram no Eddie Murphy para Candyman. Eu acho que ficaria muito estranho, quem sabe até ficaria algo do tipo Chris Rock em Espiral. Isso por conta do alinhamento do Eddie Murphy à comédia, mas na época os produtores não pensaram nisso. Segundo Bernard Rose, o Murphy foi descartado só porque ele era muito baixinho. E a outra curiosidade é que a Sandra Bullock interpretaria a Ellen, no caso da Virginia Madsen rejeitar a oferta do estúdio. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!